A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Se Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, quero fazer uma pergunta para vocês hoje. O título do vídeo é este: não pode ser outro diferente. O que você prefere mais, querida Irmandade? Uma Bíblia ou um monte de livros que fala a respeito do Evangelho e fala a respeito de Cristo? E neste vídeo vamos abordar a vinda de Jesus Cristo, irmãos. Quando é que Cristo voltará? Você sabe, irmã? Você sabe, irmão? Eu não sei. Eu não sei. Mas só sei e tenho uma certeza imensa. Não sei você, irmã, irmão, que é servo de Deus ou alma testemunhada. Se você nasceu num lar cristão ou não, ou se converteu após a sua maioridade, né? Muitos se convertem agora, aos 40, aos 30, aos 20, até os 50, 60, 70, tem irmãos que se convertem e passa a seguir essa família de Cristo para um dia, irmãos, receber a salvação da vida eterna. Irmão, olha, não há, irmãos, vamos dizer, pelo título do vídeo, né? Muita gente tem um monte de livros, né? É bom ler livro, irmão, é bom. Não estou aqui condenando quem lê livros, né? Aprende certas coisas, mas livros bons, livros em que ensina, né, a pessoa a pronunciar bem, a conversar, a falar palavras, né, bem difíceis, né? A pessoa até dialogar, né? Vamos supor, você está em um local. Uma vez eu estava no banco, para vocês entenderem o que eu quero dizer sobre o que é ler livro. Eu estava em um banco e estava eu conversando com um monte de pessoas aguardando a nossa vez na fila. E a gerente falou assim, ó, porque era um lugar, vamos dizer, Van Gogh. Van Gogh é outro banco, né? São clientes especiais. Falou, vocês vão esperar naquela salinha, tinha um sofá confortável, né? Garrafa de café. Quando chegar a vez de você, o caixa chama. Minha empresa que eu trabalhava era cliente número 1 daquela agência, por ser a primeira, né, empresa, e eu estava ali e entrou uma moça. A moça entrou, sentou, e ninguém dava nada pelaquela moça nova. A gente vê hoje em dia moças ali de 19, 20, 21, 22 anos, o que pensa, né, não vamos generalizar todas, né, o que pensa uma moça? Só curtição, não pensa aí, né, em estudar nem nada. E aqueles senhores começou a falar, a conversar sobre a natureza, dali passou para governo, né, política, e aí foi indo. E teve um senhor que olhou para a moça e fez uma pergunta para ela, achando que ela ia ficar quietinha, né? Irmãos, aquela moça deu uma aula ali, naquele dia, que os senhores não quis nem abrir a boca para falar mais nada, né? Que a menina entendia de tudo, era uma menina que estava fazendo faculdade. Ela falou, eu gosto muito de ler. Quer dizer, a leitura é muito bom. Mas, irmãos, quando se trata leitura sobre o Evangelho, né, sobre religião, temos que tomar cuidado para que esses livros não se confrontem com a Bíblia, né? Porque livros são feitos por pessoas que expõem ali o seu cotidiano e a sua opinião a respeito daquela tese, irmãos. E muitos livros não vão ao encontro da Bíblia. Vamos por exemplo, eu nasci num lar cristão, como eu já disse, aos meus 5 anos já dava recitativo, sentava nas escadinhas ali da igreja. O cooperador, meu primeiro cooperador de adulto e o meu primeiro cooperador de jovens, né?
Meu primeiro cooperador de adulto, quando subia para atender o culto, ele pedia licença para as crianças. Dá licença, filho. A gente se arredava, ele subia na escadinha no púlpito. Hoje em dia já não tem mais isso, né, irmão? Até nisso já mudou as criançadas, né? Ficam tudo num banquinho de véuzinho. Mas na nossa época, a igreja pequena, aquele vermelhão, né? A igreja era feita daqueles vermelhão antigamente, década de 70, irmãos. E a gente ficava ali sentado. E às vezes, quando a gente estava com sono, a gente até cochilava, mas ouvindo o que Deus dava na boca do servo de Deus. E eu me lembro hoje o que Deus dava na boca do servo de Deus, ali na frente pregando. Irmãos, que o Senhor já recolheu para o seu reino de glória, mas eu não esqueci do que eles falaram. E isso, irmãos, nós crescemos na graça, casamos, temos nossos filhos e permanecemos na mesma opinião. Cristo voltará. Cristo voltará. Estamos esperando e hoje anunciamos, vamos nos preparar para o dia da vinda de Cristo, porque breve está, irmãos. Vai ter muitos livros por aí que acabam até, irmãos, vamos dizer, querendo modificar a ideia das pessoas. Que as pessoas têm uma ideia, têm um conceito, né? E acaba, irmãos, ao longo do tempo, estudando, procurando uma profissão, né? Isso não é, vamos dizer, proibido, porque tem que estudar, a pessoa tem que estudar, tem que saber das coisas. Não é proibido não, irmão. Ó, estudar a Bíblia não é proibido. Se falam por aí que a congregação proíbe, é mentira. É mentira, que o nosso cooperador de jovens vivia dando bronca, falando, gente, é tão bonito chegar aqui e ver vocês recitando um versículo aqui na frente, mas recitando, não lendo na Bíblia. Hoje em dia, a mocidade está muito preguiçosa. Hoje em dia pega a Bíblia e fica. E às vezes até erra lendo a Bíblia na hora do recitativo, até erra, lendo ali. Entendeu, irmão? Mas não é proibido estudar a Bíblia. Mas, irmãos, nós sabemos em que a leitura ela tem que ser feita, o estudo tem que ser feito, mas quando é a parte espiritual, a leitura material ali não deve confrontar, nem deve ultrapassar a parte espiritual. Porque se eu tenho a minha parte espiritual, sei que Cristo vai voltar e ninguém sabe quando ele volta. Eu vou ler uma parte aqui para vocês. Está essa parte em 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 3. Olha só o que fala aqui. A volta de Jesus. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Quer dizer, não necessita dizer quando é. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ninguém vai saber. Ninguém sabe a volta. E Jesus não veio. Ninguém soube se ele veio ou não veio. Ele vai voltar. O importante é esse. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Então, se não tem como você saber o dia, irmão, então quer dizer que é uma coisa pré-anunciada, não se sabe ainda. Sabe que um dia ele virá como ladrão, mas ele não veio ainda. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, hein? Nem aqueles que estão lá do lado de Deus sabe, lá está lá junto com Deus, sabe? Mas unicamente meu Pai, Deus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos.
assim será a vinda do Filho do Homem. Muitos falam, né, irmãos? Poxa, mas anunciam sempre que Jesus virá, em que as coisas estão chegando ao fim, mas constroem igreja, né? Constrói casa, compra um carro, terreno, fazenda. Então, se o fim está vindo, por que fazem isso? Fazem isso porque estamos aqui na terra. Enquanto estivermos na terra, a pessoa faz isso para viver. Nós estamos vivendo. Agora, o dia em que Jesus vier buscar, que fique tudo aí para quem quiser ficar. Quem quiser ser dono, né? Quem quiser ser dono, fique. Que aí vai ser dono do quê? Da destruição que vai vir sobre a terra, né? Que vai acabar em fogo, ou não? A terra vai ser acabada em fogo, né? Olha só o que diz em Mateus 24, 36 e 39. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas em uma nuvem e recebeu, ocultando a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Enquanto Jesus subia, né? Os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu o viste ir. Você vai ver ele descendo, assim como você viu ele subindo, né? O povo galileu. Então, quer dizer, irmãos, eu mesmo tiro por mim, nasci na graça. Não, mas você se orgulha. Não, eu tive a felicidade, né, de nascer na graça. Meus pais já eram crentes e tive a felicidade de não ir para o mundo, porque muitos que tiveram aquela curiosidade como que é lá fora, como que é viver lá fora, se tem felicidade, se tem alegria, foram e retornaram mais crente do que era, porque deu valor de quando ele estava dentro da graça do Filho de Deus, quando ele foi lá para fora, chegando lá, a alegria momentânea, as festas, quando eles viram que lá não tem nada para oferecer, e sim só fingimento, né? Pessoas malignas, né? Desejando o mal, né? Querendo ver o fim. O que fizeram? Aqueles em que Deus jogou a corda e puxou, veio o escolhido de Deus. Às vezes uma serva de Deus, uma irmã, tem seu filho que vai para o mundo, né? E ela chora de noite: Senhor, você vai vir, meu filho não vai estar salvo, né? Meu filho vai estar lá no mundo, está lá praticando isso, praticando aquilo, né? E tem muitos, irmãos, olha só, na parte que eu vou entrar agora com vocês. Muitos julgam um jovem, uma jovem, né? Sabe aquele jovem que está ali na igreja congregando e de repente acontece algo com ele em que ele antecipa, vamos dizer, um namoro, está namorando, né? Aí algo acontece lá, né? Ele peca, vamos ser claro. Este jovem, irmãos, ele errou, ele vai ver que errou. Mas muitos irmãos, isso daí eu já tenho experiência, muitos irmãos podem passar próximo a esse jovem, vão saudar ele, vão pedir: Senhor, tem misericórdia, um menino tão novo, estava lá dentro da casa do Senhor, falava em línguas, recitava, fazia visita, e agora, Senhor, aconteceu isso com esse jovem, tem misericórdia da alma dele, né? Faça ele fazer consumação desse casamento. Que é consumação? Se ele aprontou com a jovem, com a moça, né? Então que case, tenha filho e ali assuma aquele compromisso, que aí, né, será uma pessoa só, não seria outras, né? Para que o jovem já se desbandere para aquele lado, né? Mas tem muitos, irmãos, que prejulgam, olham para o jovem, não saudam. Como se diz, errou,
tá jogado na sarjeta. Tá errado, tá lá, deixa lá na sarjeta. Mas, irmão, olha só como esse mundo, como que é o ser humano, ele não pensa, né? E que aquele jovem, em que aconteceu aquela fatalidade dele adiantar o namoro, de adiantar o casamento, errar com a moça, ele não pensa que aquele jovem poderia ser o filho dele, né? Ele não pensa. Ele julga, olha para aquela jovem, para aquele jovem, não sauda, muitas das vezes até falando para os outros, você viu, o filho de fulano errou, pecou, deixou o diabo derrubar ele. E assim, essas pronúncias que ao longo do tempo a gente ouve, né? Aí de repente, irmãos, quando um irmão desse tem um dos seus filhos, uma das suas filhas, que comete o mesmo erro, ai, Senhor, tem misericórdia do meu filho. E se você vier amanhã, como será com ele? E não admite que ninguém fala, e se alguém fizer o mesmo que essa pessoa fez com aquele jovem que errou, vira a cara e não quer mais papo, e sabe, e fala, ficou julgando meu filho. É para ver as duas moedas, os dois valores, né, irmãos? Então por isso não vamos julgar a mocidade, irmão, não vamos julgar. Vou pedir misericórdia, porque por trás daquele jovem, por trás daquela jovem, tem sempre um pai chorando, um pai que não queria aquilo. Qual pai que vai querer, né, ver um filho, né, nessa situação? Nenhum. Todos querem salvação para a família, para o filho, para a filha, para todos. O que temos que fazer? O pecado está aí. Como eu já fiz um vídeo no começo, desde Adão e Eva que erraram, desde ali já desencadeou o pecado, irmãos. E quando o inimigo cerca uma família, enquanto ele não mexer no último integrante da família, ele não sossega. Ele sai ali, perturbando um, perturbando o outro, né, irmãos? É aonde, irmão, eu quero chegar com este vídeo, com essa abordagem, refletir para nós mesmos, irmão, em que primeiro, irmão, temos que tomar cuidado com vários livros em que nos leva a pensar diferente, né, irmãos? Porque a Bíblia é um livro sagrado, é um livro milenar, né? Um livro em que tudo, o manual do crente está ali contido, né? Ali tem várias, né, vamos dizer, dramas, né? Tem dramas, vamos supor, tem terror? Pode ter. Que também as passagens bíblicas, tem certas passagens bíblicas em que nós, se a gente for pensar assim, nós somos servos de Deus, será se eu vou ter que fazer que nem aquele que foi cerrado ao meio, aquele que foi decapitado a cabeça para herdar a vida eterna? Isso é uma passagem, né, em que eles não estavam nem aí, eles queriam servir a Deus mesmo custando o que custar, queria estar ali servindo a Deus. E hoje em dia ninguém, né? Você é crente? Sou. Então nós vamos decapitar você, nós vamos cortar parte do seu membro do corpo. Não, eu não sou mais crente não. Eu não sou mais não. Eu era dessa igreja, agora eu não sou mais não, né? É aonde também eu quero chegar, que tem muitos que não querem sofrer pela obra de Deus, irmão. Não quer sofrer, eles não querem passar isso, ó. Eles querem liberdade. Ele quer falar que serve a Deus, né? Que segue os seus mandamentos, mas não quer sofrer, não quer levar pedrada junto, né? Você vai fazer a vontade de Deus, às vezes na sua vida dá tudo errado. Teve um irmão vivia endividado, pagava aluguel, as contas subindo, a esposa ficou desempregada. Ele chegou uma vez para um servo de Deus e falou: eu não sei o que eu estou fazendo nessa obra não. Por que, irmão? Aquele irmão ali, saiu da igreja, deu uma deslizada aí, né? Errou. Mas desde quando ele saiu da igreja,
ele comprou carro, comprou casa, anda bem vestido, tem dinheiro no banco, carro de último ano. E eu tô aqui com o meu carrinho velho. Então esse irmão, ele argumentou isso. Não tenho nada, estou servindo a Deus. Fez até, vamos supor, colocou Deus contra a parede, né? Senhor, eu te sirvo, estou passando isso. E mal ele sabe que Deus às vezes prova o filho que ama. Tem pessoas, irmãos, que pode ter os bens materiais, pode ter carro, bastante dinheiro, em que ele não põe o coração naquilo. Ele não vai abandonar, né, a obra de Deus. Ele não vai abandonar. Mas tem muitos que, se tiver o primeiro dinheiro na conta, ele já deixa, porque já acha que não precisa mais e que é dono do seu próprio nariz, né, irmãos? Né? Que aquela benção veio. Não, primeiramente ele agradecendo a Deus por ter aquilo, mas sim por esforço próprio, né? Ele já desvincula um pouco, né, sob a proteção de Deus. Não, eu fiz isso. Aí coloca o eu no meio, é onde ele se distancia. Deus não se distancia de ninguém, ele acaba se distanciando. Por isso, irmão, este vídeo é para falar sobre o quê? Sobre estudos de outros livros que acabam confrontando com a Bíblia, né? Porque livros que fazem, que editam, né, são ideias, né? Às vezes pega até algo da Bíblia e põe como ideia, e dali a pessoa põe seu ponto de vista naquele livro, dando ali a margem à pessoa comprar aquele livro e ser um autoajuda, né? Um autoajuda deste livro. O que acaba a pessoa indo atrás do que está escrito. Mas aí a pessoa, indo atrás daquilo que está escrito naquele livro, ela está indo atrás da opinião daquela pessoa que fez o livro, né? Daquele escritor que fez o livro. Não do que está. Ele foge um pouco, vê se vocês me entendem, foge um pouco do contexto que está na Bíblia, né? Porque o que está na Bíblia, eu vejo, você vê, em outro país eles vão ver, tudo o mesmo segmento. O que está explicando na Bíblia em vários países, está aqui no Brasil, está em todos os lugares. Mas às vezes as pessoas tiram da Bíblia, fazem um livro que é autoajuda, aquele livro, né, e acaba expondo a opinião deles. Quer dizer, você não tem a sua própria opinião, você não raciocina, você não pede a guia de Deus, você vai atrás daquele livro e vai acabar, né, tendo a mesma opinião daquele escritor, né, irmão? Pelos anos que eu já disse que eu tenho, eu já vi vários irmãos atendendo o culto, o senhor recolhendo, o senhor levanta aquele outro, irmãos. Sempre pregaram a mesma coisa: salvação de alma. O Senhor não quer te dar cura, né? Não quer te dar cura, não quer te dar bens materiais, não quer te dar nada dessa vida. Se vier, veio, né, ou por esforço seu e por bênção de Deus também. Quando Deus quer abençoar um dos seus filhos, Ele abençoa. Ele sabe a porção de cada um, né, irmãos? Mas sempre destes anos que eu tenho de graça, irmãos, eu nunca vi um servo de Deus ali na frente, irmãos, pregar diferente com o que está na Bíblia. Sempre ali, ó. Teve até irmãos que, quando foram pregar, às vezes pregou um pouco a mais, mas depois falou: Irmandade, me perdoe, Deus pediu para me falar. Ele nunca se prendeu ali, né? Tudo bem, podia ter alguém que chegasse, refutasse o que ele falava depois, né? Mas sempre pregou o que o Espírito Santo deu para ele pregar, né? Porque tem irmãos que tem o dom de palavra de bênção. Esse irmão pode ver que é os mais vistos
são aqueles em que chega, olha fulano de tal, olha, vai ser sua bênção, sua bênção, sua bênção. Deus usa ele de uma maneira assim, 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 assim. Aí lota a igreja. Aí tem aquele que é mais na parte da doutrina, né? Aí a pessoa chega e fala, poxa, esse irmão, doutrina. A pessoa não se consulta. Porque é bem melhor você congregar, você sabendo que está errado, chegar ali na hora, Deus usa um servo de Deus te corrigindo, que Deus corrige o filho que ama, né? Você fala, poxa, Deus sabe que eu estou errado, então Deus está olhando para mim. O pior é quando você, sabendo que está errado, que você fez algo grave, e chegar ali Deus dá a palavra de bênção. Aí você fica naquela, glória, 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 essa palavra é comigo, mas lá dentro de você vai falar, poxa, será que você merece essa palavra de bênção? Será que você não está devendo algo para o Senhor? Será que você não está, se você não deveria se humilhar nos pés dele? Né? Você não deveria pedir para ele, pelo menos no finalzinho da palavra de bênção, te dar uma correção, que aí você ia ser corrigido, ele ia te perdoar e você iria ganhar até essa bênção. Vocês estão entendendo? Irmãos, não mudou e não mudará. O dia que mudar, irmãos, que alguém chegar e pregar o que não está na Bíblia, irmão, esse daí não vai estar mais dentro da congregação. Não vai estar em canto nenhum. Não vai estar dentro da casa do Senhor. Irmãos, já vi irmãos pregar coisas que não estavam na Bíblia. A igreja não deu glória. Que o povo de Deus sabe o que vem da parte de Deus, o que não vem, irmãos. E não vai mudar, irmãos. Às vezes tem irmão que prega a vida toda, há anos, prega aquilo ali, né? Alimenta várias almas. Deus usa da boca, daquele tempo que esteve ali, usa da boca dele, fez muita cura, muitas, né? Libertou muitos. E de repente, de uma hora para outra, tudo se muda, o conceito, né? Tudo se muda. Então, o que falou esses anos todos não era verdade? Era verdade. O que prevalece é o que o Espírito Santo falou esses anos todos. O que prevalece, irmãos. Irmãos, eu vi um irmão antigo falar para mim, irmão Paulo, a palavra de Deus é tão sincera. Deus, ele fala pelo Espírito Santo, porque se levantar alguém ali com a palavra e essa pessoa não tiver as vestes limpas, conforme tem que ter, Deus fala na boca dele por causa do povo que está lá embaixo. Deus fala na boca dele por causa do povo, que por causa dele Deus não vai deixar de alimentar o povo, de falar com o povo. Vocês estão entendendo? E que nada se muda quando se sai. Isso eu estou falando da parte, irmão, espiritual. Não vamos nos diferenciar por homens, o que o homem faz, o que a mulher faz, o que o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Eu estou falando da parte espiritual. A parte espiritual dentro da congregação, dentro da obra de Deus. É a parte espiritual. A parte material, o homem erra, o homem uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, né? Porque é conveniente, né? Eu nunca vi alguém sair da congregação, nunca vi, hein? E não pregar o que pregava ali, não falar o que aprendeu ali. Quando sai, muda totalmente o contexto de tudo. Muda completamente, porque se for pregar o que pregava ali, o que ouviu ali, então a desculpa vai ser o quê? Porque saiu. Porque saiu. Né, irmãos? Então, irmãos, para não ficar muito longo esse vídeo, que eu quando eu começo a falar essa parte, eu me empolgo. Então vocês comentam aí o que vocês acham sobre essa parte, irmãos. Né, irmãos? Deus não muda. O que Deus fala ali na frente do púlpito, Ele cumpre. Ele cumpre na vida. E
A volta de Cristo ainda vai vir por aí. Ninguém sabe. Nem os anjos que estão do lado de Deus. Nem os anjos. Só Deus sabe a vida dele. A vinda de Cristo aqui. Só Deus. A hora que ele fala, meu filho, vá lá buscar os escolhidos. Aí sim vocês vão ver. Né, o choro, né, as dores de parto, né, aqueles que, vou deixar para amanhã. Vou deixar para retornar amanhã. Irmãos, quando a gente faz vídeo assim, a gente não está obrigando ninguém a vir para a igreja não, irmãos. E também não estamos obrigando ninguém a sair, irmãos. A pessoa que é responsável pela própria alma dele e que sabe que a alma dele se precisa de paz ou não. Se a pessoa achar que fora de uma igreja, vamos, contexto geral, né? Se a pessoa acha que fora de uma igreja ele vai estar bem, ele é responsável pela alma que está dentro dele, pelo espírito dele. Deus deu, irmão, Deus deu essa oportunidade, irmão. Deus deu para você ser responsável. Vocês acham o quê? A pessoa que se suicida, né? Acha que ele não é responsável pela alma dele? Por que ele é responsável pela alma dele? Porque enquanto a carne dele estava na largueza, fazendo coisas que não deve, a alma lá dentro queria o quê? Deus. Queria ouvir o quê? As coisas de Deus. Queria estar congregado, né? Queria estar lá, ouvindo Deus falando com a alma. Muitas pessoas não sabem dosar a alma da carne. A carne precisa ter os prazeres da vida, mas que prazeres são esses? Não é esses prazeres que estão pensando, né? Lascívia, né? Não, os prazeres muitas pessoas vão viajar, né? Vão conhecer lugares bonitos, né? Aprecia uma boa comida, aprecia uma boa casa, tem alegria em comprar um imóvel. Esses são os prazeres daqui da vida, irmão, que vai ficar aqui. Mas a pessoa fazendo isso, apreciando o imóvel, apreciando a viagem, apreciando uma coisa que ela gosta, mas ela sabendo em que a alma dela, né, precisa de outras coisas, ela se preocupando com a alma dela, irmão, vai tudo bem, irmão. Pensa que também aqueles que estão dentro da igreja, congregando, também não ficam tristes ali, a alma fica triste porque é o inimigo puxando a carne para um lado e a alma querendo ir para outro. Irmãos, é onde acontece isso. Irmãos, essa obra não mudará. O homem muda. O homem pode mudar, o homem pode chegar e falar algo em que todos não concordam. Não, mas esse irmão ficou doido. Falar desta forma assim, esse irmão ficou doido, esse irmão aí, né, irmão? Porque o homem erra mesmo, irmão. Somos passíveis. Quando eu falo homem, falo eu, falo você, falo, né, o homem, contexto geral, mulher, tudo junto a gente erra mesmo, a gente, né? O único que não erra é Deus, irmãos. E nunca errou. E nunca errará. Então vamos seguir o exemplo dele, irmãos. E sabendo, irmão, que Jesus Cristo voltará quando o Pai der ordem. E quando esse Pai der ordem, sabe aquela frase em que todos falam, quando tiver tudo bom na terra, a paz imperar, está tudo bom. Aí se aguardem. Aguardem. Enquanto tiver essa tormenta que nós estamos vendo aí, né? Aí vamos já ficar... Quando a gente vê a tormenta, vamos ficar já aliviado. Aliviado em que sentido? Daqueles em que tem que correr para a casa do Pai. Não daqueles que estão servindo a Deus, que aquele já está aliviado. Com tormenta, sem tormenta, está só esperando a vinda do Pai. Né? Então, bom, comentem o que vocês acharam desse vídeo. Senti de fazer esta parte. Irmãos, 2 livros. Eu estudei muito. Na escola havia bastante livros. Queria que eu comprasse. Fazia até em vezes. Mas eu preferia a Bíblia. Livros evangélicos, eu digo, né? Eu preferia a Bíblia. A Bíblia é compacta, tem tudo. E através dela é revelado muita coisa para você. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Acione o sininho para que o YouTube te avise de mais vídeos. Fiquem com Deus, amados.
Até o próximo vídeo.